mais uma live, a gente ficar livre dessas dores nas costas. Bora, pega o colchonete, pega uma garrafinha de água e à vontade de ficar livre e vamos começar. Vamos lá, galera. Mais uma live. E vamos evoluindo. Vamos esperar aí uns 5 minutinhos pra gente iniciar. Deixar a galera entrar aí pra gente começar. Bom dia, Antônia. Bom dia, Brígida. Bora, Maria. Bora, Francisco. Vamos treinar. Bora, toda semana, nas segundas, quartas e sextas, nós estamos nesse horário aqui, às 6 da manhã, com nossa live de treino. Que a ideia aqui, o objetivo principal dessa live é a gente viver sem dor. A gente trabalhar para que consiga viver aliviando as dores na coluna. Claro que a gente vai, em consequência, quadril também, a gente vai ficar livre dessas dores, quadril, mas principalmente coluna. Então a gente está vendo com algumas lives há quase um mês com essas lives. E a gente sempre vai progredindo um pouco para que essas lives elas identifiquem as nossas dores. Em consequência, a gente fica livre delas. Então, bom dia a todos. Vamos esperar mais 2 minutos para a gente iniciar nosso treino. Então, garrafinha de água para se hidratar, um colchonete ou uma toalha e vamos para o treino. Hoje a gente vai usar um bastão, mas é só para fins didáticos. Então, bora. Chegou na live e já arruma o colchonete. Vamos treinar. Bom dia a todos. Vamos esperar só mais 2 minutos. A gente começar às 6h05 em ponto, que é o tempo da galera entrar. Sejam bem-vindos a todos. Bora aumentar essa comunidade, coluna ativa. E bora pra cima, vamos treinar. Vamos lá. Não, ainda não. Ainda não, Fabrício. A gente só faz pela manhã, porque à noite a gente está em atendimento aí até às 8, 9 horas da noite. Mas quando tem um tempo, às terças e quintas, a gente faz uma live às 17. Ontem mesmo não deu tempo, a gente estava atendendo, né? Porque a gente atende aqui o dia todo e parte da noite. Mas assim que possível, a gente vai começar também uma live mais tarde. Então vamos ficar às segundas, quartas e sextas, às 6 e quintas, terças e quintas, às 17 ou às 18. Mas a gente não encaixou ainda o horário. Mas aí é só vamos seguir o perfil que quando a gente fizer essa mudança a gente começa. Aí você vai ficar avisado. Beleza? Bom dia a todos. Vamos começar, 30 segundinhos para a gente começar. Então ajeita aí o cantinho, você não precisa de muito. E hoje a gente vai, a primeira parte da live, a gente vai trabalhar falido do meio ciático, alguns exercícios. E depois a gente vai pro trabalho de estabilidade e força, que é o que a gente sempre faz aqui no nosso centro de treinamento. Lembrando, se você quiser um acompanhamento melhor, né, um pouquinho mais amplo, específico para você, entre em contato com a gente, que a gente tem essa capacidade de atendimento em outros lugares, a gente tem alunos em outros países e outras cidades. Tá bom? Então, vamos começar. A gente vai começar como sempre o trabalho respiratório. Tá? Então, vamos deitar, barriga para cima. Vamos deixar lá em cima,
Vamos baixar um pouquinho, 90 graus aqui, deitei, estabilizo, acho uma posição que eu sinta confortável, tá? E aí, aqui, a mão nas costelas, para eu entender que se minha caixa torácica está se expandindo, tá? E aí eu puxo o ar pelo nariz, solto pela boca devagar, 6 repetições, puxo, solto, puxo, solto, puxo, solto. E desço. Lembrando que quem não consegue ficar nessa posição ainda, pode botar o pé em cima numa cama, do sofá, ou se não tiver nada disso, faz fundo lateral aqui, ó. Também funciona. Tá? E a ideia da torácica aqui de segurar é você ver, você sentir a expansão, se seu tórax está expandindo da forma que tem que se expandir. Fazer uma respiração profunda, que é importantíssimo. E aí a gente já vai para o segundo exercício, que é o exercício para alívio do nervo ciático. Tá? Então, segurei aqui, eu trago para uma posição onde eu sinto que está confortável para mim. Tá? Isso aqui é individual, e a gente traz aqui, olha, eu não consigo. Então, trago aqui e estendo e volto devagar. Puxo o ar e solto lá em cima. 6 movimentos. O ar sai quando a perna está subindo. E volto. E pego a outra. Três. 4. 5. 6. E baixo. Esse exercício você pode fazer de 6 a 8 repetições, tranquilo, tá? Sem pressa. A ideia é você fazer um trabalho que o seu corpo vá se soltando aos poucos. Acontece muito aqui no estúdio, a galera chegar aqui travada, por causa com medo de se movimentar, que o nome técnico chama cinesiofobia. E aos poucos a gente vai tirando esse medo do movimento, porque o movimento ele cura. Tá? Vamos fazer agora o pedigree no movimento, encaixe o cotovelo no joelho, empurra o chão, e aí agora eu vou tirar, eu vou varrer, ó. Varro e volto, sempre varrendo. Por quê? Para eu manter essa centralidade. 6 repetições. Quando meu braço e perna estão estendendo, eu estou soltando ar. Troco o lado e volto. 2, 3, 4, 5, 6 e volto devagar. Esse é o exercício que a gente está mobilizando o quadril, mas ao mesmo tempo a gente está estabilizando as costas. Um excelente exercício para nossa reabilitação. E o outro, nós vamos fazer o ostra. Só que a gente vai fazer o ostra um pouquinho mais avançado, a gente vai fazer na prancha. Então vou ficar aqui nessa posição, vou jogar meu quadril à frente e aqui eu vou fazer o movimento. Mas se não conseguir, pode fazer aqui ou aqui, tá? E aí eu vou colocando o tronco neutro, até achar a posição neutra, e meu joelho tem que pensar que ele está em direção ao teto, para poder você não usar muito o quadril. E aqui você está trabalhando os dois glúteos ao mesmo tempo. Está trabalhando de cima, com movimento, e o de baixo em isometria. Então é um trabalho duplo, sem falar que você está trabalhando seu abdômen. E aí volto novamente, vou para o outro lado. Então, estabilizo, jogo no quadril à frente e aqui eu faço um movimento. Mais 8 movimentos. Muito
eu fiz 10. Não tem problema, é pecado fazer menos. Bom, primeiro bloco, a gente apresentou 4 exercícios, tá? E aí, estão comigo? Bora! Mari, pode sim, pode, esses exercícios a gente só regride um pouquinho, tá? Mas a ideia é fazer, todo aluno que chega aqui travado com dor, a gente faz esses exercícios, não tem contraindicação, a ideia é regredir. Então, por exemplo, você não consegue ficar deitado na posição, tenta fazer em pé, na parede, a gente usa muito a parede, eu vou fazer alguns exercícios depois e dar adaptado na parede, para vocês entenderem, mas sim, quanto mais é contra-intuitivo, Mário, a gente quer ficar em repouso, mas o repouso ele não é absoluto, não é para você sair fazendo aleatórios exercícios, mas você vai fazendo aos poucos, usando a respiração, que a respiração vai ajudar no alívio da dor, porque a gente diminui o sistema simpático, né, que é o sistema de alerta, e aí a gente vai para o sistema para a gente ficar mais calmo. Então a respiração vai te ajudar, além dos exercícios. Então você só precisa regredir os exercícios. Então, por exemplo, esses 2 primeiros de respiração e ergo ciático é excelente para quem está em crise, tá? Então não deixe de fazer. Faça. Se você voltar em algumas lives atrás, você vai ver que a gente está numa demanda de estar subindo. Qualquer dúvida você manda que a gente vai tirando aos poucos. Vai. Vamos lá de novo. Por exemplo, você pode fazer aqui, ó. Você está em crise. Ao invés de você fazer aqui, faz aqui. Ou com o pé em cima. A ideia é você se movimentar aos poucos. Tá? Então, subi, estabilizei, solta. 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 E desço controlando, tá? Por exemplo, Mário, nesse exercício que a gente vai fazer agora com o perdigueiro, você pode simplesmente, ao invés de colocar a perna lá no alto, você vai sentir dor, coloca a perna esticada no chão e a mão aqui mais dói com a mão, faz só com o pé, entendeu? Você vai adaptando o movimento ao que você consegue nesse momento. Mais um. Seis. Muito bem, volta. Tá? Eu troquei um, mas vou fazer agora, que é o... Então, era só para mostrar para a Mari, acabei trocando os exercícios. Vamos fazer o ciático. Mas não tem problema a ordem. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. Agora vamos para a prancha. Na força na prancha. Aí, Mário, por exemplo, aqui ó, não dá para você fazer aqui que você está com dor. Lá em cima, faz deitado, tranquilo. Faz devagarzinho, ó, tranquilo, sem pressa. 3, 4 repetições, 5 repetições. Igual a gente está fazendo aqui, 6 repetições no máximo. De 6 a 8. Mais um. A ideia, gente, é o seguinte: quanto mais você precisa, a gente está com dor, a gente acaba querendo ficar paradinho ali, mas a ideia não é essa. Você vai dando movimento, nem que sejam movimentos pequenos ao corpo, e consequentemente ele vai se adaptando e vai aliviando a dor. Eu falo por experiência própria, eu já tive muita dor nas costas quando era mais nova. Então, eu era atleta de jiu-jitsu, amador de jiu-jitsu e tinha muita dor nas costas. E aí eu travava o movimento.
E aí depois que eu comecei a estudar sobre, por isso que eu trabalho com reabilitação, porque eu comecei comigo, e eu comecei a estudar e entendi que é o contrário. Quanto mais movimento você der, melhor. Só que aí esse movimento é gradativo. Por exemplo, você está em crise e vai para a academia, tu vai piorar. Óbvio, você está dando a demanda. Agora, se você vai controlando, fazendo exercício específico, voltado para você melhorar, consequentemente você vai melhorar. Eu não conseguia amarrar meu tênis. Pra você ter ideia, eu não conseguia fazer esse movimento aqui, meu tênis. Hoje, eu ia tranquilo. Treino, ontem eu treinei pesado, hoje estou aqui às 6 horas da manhã, tranquilo, sem dor, sem nada. Então isso é possível sim. Tá? Bom dia, tia Neila. Bom dia, Neto. Bora aí. Vamos respirar para a gente fazer o último bloco. Vamos beber uma água. Último bloco, último set desse bloco. Vamos lá, respiração. Lá em cima, mão, tórax aqui abaixo das costelas. Puxa o ar pelo nariz. Sol. 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 Devagar. E desço, controlando. Não desço de uma vez. Vamos lá agora na ordem certa. Estiagem. Do outro lado, 6 repetições. Controla o movimento. E o ar sempre sai como estiver saindo o movimento. Ó. Vou exagerar para você entender. Ó. Por quê? Porque o movimento, a respiração, ele facilita o movimento. E o movimento facilita a respiração. Como é que fala? É uma via de mão dupla. Vamos lá para o pé esquerdo, movimento. Cotovelo no ombro. Desculpa, cotovelo no joelho. Palma da mão, palmada no chão, então varro o chão e volto, controlando. 2, 3, o ar sai quando o braço e pé estão estendendo. 4, 5, 6, o outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. Outra. Joguei o quadril no alto e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Outro lado. Joga à frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aumentei mais 2. Show! Bora, finalizamos o primeiro bloco. Deixa eu ligar o ar aqui que vai começar a suar. Vamos que vamos, galera. Vamos aí, não deixe de seguir o perfil, tá? Comentar, compartilhar. Vamos aumentar essa comunidade para a gente ficar livre das dores. Vamos que vamos. Sem preguiça, hein? Sem preguiça. Muito obrigado, Mari, pelo compartilhamento. Vamos aí. Bom, agora a gente vai trabalhar um pouco de estabilidade, continuar no trabalho de mobilidade, mas vamos trabalhar um pouco de estabilidade. E aí,
Você pode usar aqui um cabo de vassoura, ó, que é um bastão, mas você pode fazer sem. Então, vou mostrar com cabo de vassoura e sem o cabo de vassoura. Para quê? Para a gente melhorar, aumentar a estabilidade. Quando a gente coloca um ponto de apoio, isso aí a gente acaba facilitando o movimento. Então, a gente vai fazer um agachamento hoje com o bastão para a gente trabalhar a mobilidade do quadril, mobilidade, força do quadril, mas a gente vai trabalhar também a estabilidade torácica, porque se você não tem uma torácica estável, você não consegue fazer um bom agachamento, beleza? Então a gente vai subir um pouco mais o nível, tá? Então, para a gente começar, mas no primeiro exercício nós vamos fazer o dead bug, que é o inseto morto, onde nós trabalhamos a estabilidade do corpo, né? Então, vamos fazer. Vai para cima, a gente vai entrar na mesma posição que a gente estava antes, né? Só que agora com o braço esticado, vou tirar levemente a cabeça do chão e aí eu vou alternar, ó, braço e perna. Então eu saio com o braço direito, perna esquerda, o ar sai junto. 2, 3, 4, 5, 6, vamos fazer 12, que a gente faz no total 6 para cada lado. 8, 9, 10, 11, 12, tá? Pode. Agora nós vamos usar o bastão, mas você pode fazer sem. Eu vou mostrar os dois. Então você joga lá em cima, como se estivesse uma barra, e aí você vai fazer 8 agachamentos controlados. Desço devagar, ó, jogando o bumbum para trás e volto, controlando. Algumas pessoas vai dar incômodo na torácica. Se não for muito forte, é normal. Tá? Desço. Se por acaso doer demais, você faz o agachamento normal. Joga lá em cima, desço, controlando e volto. Tá? Você pode fazer também com o braço esticado, se não tem. 2, ó, 3, mais 2, só para a gente fixar. 1, 2, mas pode fazer também sem o bastão, com a mão aqui ou a mão aqui, lembrando que a gente está progredindo. E o último, vou mostrar também com bastão, mas você pode fazer na parede. A gente já fez aqui e eu vou mostrar dos dois jeitos, o jeito mais fácil, e o jeito mais adaptado e o jeito um pouquinho mais difícil. Então, que é o single leg, que é você ficar apenas uma perna só. Então, posturado, estou segurando o bastão com a mão esquerda, então minha perna esquerda que sai, eu vou jogar aqui e depois jogo lá atrás e volto. Jogo aqui de leve, do jeito que eu estou fazendo, e volto. Para que serve esse exercício? A gente está trabalhando o glúteo, a posterior da perna e principalmente para a gente estar com dor, estabilidade no quadril. Você está ensinando o seu quadril para estabilizar na perna unilateral. Tá, mas para que serve isso no dia a dia? A gente anda sempre com um quadril neutro, um quadril fletindo, ou em extensão e outro em flexão. Você está trabalhando a estabilidade do seu quadril. E outro ponto, você não está deixando o seu glúteo fazer esse movimento, tá? A queda pélvica, você está estabilizando, então você aprende a estabilizar, tá? Ou um pouquinho mais, ó, controlar, tá? Vou fazer 6 de cada lado. Controla. Ó, esse lado é mais difícil para mim, porque eu tenho uma lesão no tornozelo, então eu tenho uma instabilidade no tornozelo que eu sempre trabalho. Antigamente eu não conseguia ficar nessa posição. Com o treinamento a gente vai evoluindo. Ó, muito bom, mãe. Fã número 2. Bom, parabéns. A gente vê que você está em todas as lives.
Bora aí, galera, vamos compartilhar, vamos treinar. Vamos respirar, beber uma água para a gente fazer de novo. Esse é um bloco mais puxado. Vamos lá, o leg bug. Posturado, levanta o tronco, estende. 1, 2, 3, 4, 5 e o último 6 e desce controlando. Muito bem. Agachamento, 6 repetições. Lá em cima, desço controlando. 1. Controlo mais um pouquinho. 2. 3. 4. 5. 6. Muito bem. Single leg. Então estabilizo. Joelho à frente. Lá atrás, sem pressa. Perdeu o equilíbrio, apoia a elevação. 2. 3. 4. 5. 6. Muito bem. Sempre olhando para frente, só que a cabeça vai junto. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Muito bem. Respira. Todo mundo comigo? Vamos nessa. Obrigado, Maria. Vamos nessa. Bora fazer, Maria. Bora a gente evoluir aí aos poucos, galera. Viver sem dor. Vamos respirar um pouquinho e vamos para o nosso última série desse bloco. Lembrando que o nosso treino dura mais ou menos 45 minutos, 45 minutos, tá? Porque é um treino que a gente faz mais tranquilo, porque a gente está iniciando. Mas um treino de um aluno nosso aqui dura em torno de 50 minutos, que é um treino onde ele sai treinado. A gente já tem alunos já sem dor, a gente tem alguns alunos que ainda tem dor. Inclusive ontem entrou uma com bastante dor na coluna. E o trabalho dela é de formiguinha. A gente faz uma avaliação completa, né, usando os padrões da osteopatia, porque a gente estuda osteopatia também. Trabalho funcional e daí a gente emite um laudo e desse laudo a gente senta eu e a minha sócia e a gente vai discutir sobre o caso da pessoa em específico. E aí a gente vai montando a demanda que ela vai treinar com a gente durante 6 a 8 semanas. Depois a gente vai manipulando sempre. Vamos lá, dead bug. Última série desse. Subo. Ó, lembrando que o dead bug pode ser aqui, tá? Mas um pouquinho mais avançado é aqui. Mais um. E desce controlando. Agachamento com bastão. Lá em cima. Desce controlando. 1, 2, sem pressa. 3. Lembrando que aqui a gente não está querendo hipertrofia do glúteo. Tá com o verão. Ficar com o peito forte, não. A ideia aqui é a gente fortalecer aos poucos e gradativamente a gente vai aumentando a intensidade do exercício. E
E aí sim, lá na frente a gente vai buscar hipertrofia. Quem é que não gosta de ter um corpo legal? Né? Mas primeiro a gente está buscando dor, melhorar a dor, livre da dor e ganhar movimento. 2, 3, 4, 5, 6. O outro. 1, 2, 3, 4, 5. A última, 6. Todos os exercícios que a gente está passando aqui, a gente evolui para pegar cargas. Por exemplo, esse que a gente terminou de fazer, o single leg, a gente faz com um peso aqui, ó. Segura o peso, né, posturado, e faz o peso com uma carga ótima. Por exemplo, eu faço com 32, 36 quilos de cada lado. Ou você pode fazer com 2, ou pode fazer só com 1. Mas aí você já está fazendo uma demanda maior para o corpo. Então, quanto mais, e a gente sabe, quanto mais força você tem, maior a sua expectativa de vida. E hoje já estão relacionando força de membros inferiores com doenças demenciais. Então é importante, então você tem que ter força na perna, você tem que treinar forte sim. Está bem? Treina forte, treina pesado. Tá? Não tem esse negócio de treinar fofo não. Aqui é porque a gente está pensando em reabilitar. Então a gente vai treinando gradativamente, vai melhorando. Mas a ideia é a gente chegar lá na frente e pegar bastante carga. A carga que é demanda. A gente tem alunos de 82 anos fazendo agachamento com 16, 12 quilos, fazendo terra com 24, 26, 28 quilos. Então a demanda, a gente põe os alunos para treinar. A gente tem aluno de 87 anos aqui, arrastando aqui, fazendo um treino de tração com 50 quilos, 56 quilos. Isso e fazendo tratamento. Então você tem uma ideia como é, a gente tem a ideia é treinar para ficar forte. Então quanto mais forte, menos dor você vai ter e consequentemente maior a sua expectativa de vida. Beleza, galera? Vamos lá para o último bloco? Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um avanço normal que a gente já vem fazendo. Só que hoje a gente vai dar uma incrementada. A gente vai fazer uma puxada no quadril aqui, ó. E daqui você já vai à frente. Ah, mas se eu não conseguir, faz a passada normal. Não precisa descer tanto. Tá? Ainda a gente não está pensando em profundidade. A gente está dando movimento. Joguei o bumbum para trás, tá? Mas a demanda qual vai ser? 6 repetições. Puxei o joelho para mim, ó. Puxo até meu peito. Nessa puxada, eu não faço isso, ó. Aqui eu tenho flexão de coluna. Não, é posturado, ó. Puxo até onde eu sinta confortável e faço o movimento jogando à frente, tá? Então, ó, puxo e vou à frente, volto. Vamos fazer isso unilateral. Puxo e dou um passo. 2, 3, volto com o pé normal no chão. 4, 5, 6. Tá vendo que eu estou dando uma paradinha? Essa paradinha é para você estabilizar o corpo e voltar. Tá? Puxo. Lembrando que você pode dar uma passada simples. Se está com muita dor, dá uma passada simples. Não tem problema. Tá? Você vai estar funcionando do mesmo jeito. Não precisa bater o joelho no chão. 3, 4, 5, 6. Muito bem. Agora a gente vai fazer a prancha. Tá? Com o cotovelo no chão, a prancha, o antebraço também no chão. E aí a gente vai fazendo as duas formas, mais leve, mais tranquilo. E também vamos fazer também com uma carga maior, uma demanda maior. Então, ó, cotovelo no chão, junto com os joelhos, palma da mão voltada para baixo, e aí estendo e fico na posição. Essa é a posição. Mas aí se eu não consigo,
coloca o joelho no chão e projeta o tronco à frente. Também funciona. 6 respirações. E aí, quando eu vou voltar, eu não desço o meu quadril aqui, ó. Não desço. Porque aqui eu vou sentir desconforto na lombar. Eu boto aqui o joelho no chão. Joelho, depois coloco o outro, levanto. Tá? Por quê? Para não sentir dor. Se não quer sentir dor, você vai pisar de uma vez e vai sentir dor. Beleza? Esse bloco. Agora tem 2 exercícios, porque a gente no finalzinho a gente vai fazer um trabalho de mobilidade. Então esse bloco são 2 exercícios, vamos fazer 3 séries também. Então comigo. Bora, vamos treinar, vamos treinar. Vamos treinar, não deixe de seguir o perfil, não deixe de compartilhar, tá? Manda dúvidas, se tiver dúvida, mande que a gente vai tirar nosso curso. A ideia aqui é a gente ir evoluindo juntos, tá? Esses exercícios, por exemplo, hoje já foram no passado o meu treino principal. Hoje é o treino de inicial. Eu faço um treino assim, mais ou menos para preparar meu corpo para treinar. Por exemplo, comecei a suar, falei, opa, é agora meu corpo está preparado. Tá? Então é mais ou menos assim. A ideia é sempre a gente ir progredindo para chegar a uma demanda maior. Beleza? Então vamos lá de novo, uma passada. Puxa o joelho para mim, mantendo o tronco neutro e dou a passada. Volto com a perna assando no chão. Puxo, arrasto no chão e volto. Faço mais 2. Você vê que minha cabeça está sempre olhando para frente. Ó. Eu não faço isso. Sempre estou olhando para frente. E aí, outra coisa, outro ponto, eu solto lá na frente. Então puxa, ó. Vou exagerar para você ver. Puxo. Mais 2. Mais 1. Puxo. Seguro. Muito bem. E agora a prancha frontal. Cotovelo no chão, colado com o joelho. Palma da mão para baixo, estendo. E aí fico 6 respirações. E aí eu volto com o joelho no chão, para deixar a coluna neutra. Muito bem. Bora, galera, comigo. Bora aí. Bora seguir o perfil. Vamos mandando informações, dúvidas, comentários, tá? Críticas, desde que sejam construtivas. Mande aí que a gente está. Muito bem, Mário. Obrigado. Obrigado. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Propagar conhecimento de forma tranquila, sem terror, tá? Inclusive nas primeiras lives que eu fiz, fiquei 10 minutos falando sobre hernia de disco, porque as pessoas têm medo de hernia de disco, acham que a hernia de disco é toda doida, vem da hernia e tal, que a gente vai quebrando aos poucos, tá? Muito bem, vamos lá para o terceiro e último desse bloco. E aí volta, arrastei, puxo de volta, 2, puxo, 3, puxo, 4, puxo, 5, puxo, 6, o outro, puxo, 1, 2, 3,
4, 5, a última, 6. Muito bem. Vamos lá agora para a prancha. Prancha lateral. Cotovelo no chão encaixado no joelho. Tem uma perna e outra. 6 respirações. Puxa o ar. Sobe. Puxo. Sobe. Puxo. Sobe. Puxo. Sobe. Puxo. Sobe. Mais um. Último. Sobe. E ó, chão, os dois joelhos para. Pois é, Mari, eu sofri por bastante tempo também com dor nas costas. E aí foi quando a gente começou a estudar. Isso lá para 2012, 2013. E hoje a gente fala que tem qualidade, ponto sem dor. De vez em quando acontece sim, às vezes quando eu tenho muito pesado, pode aparecer uma dorzinha. É normal, se você vai para a literatura, fala que pode aparecer de volta, mas não da forma que era antes. Hoje eu vivo tranquilo, mas meus alunos também. Eu tive um aluno aqui que estava fazendo os exames para fazer a cirurgia. E saiu hoje, com 50 e poucos anos, tem 8% de gordura no corpo e está extremamente forte e fora da cirurgia, não fez cirurgia. Tá? Então a literatura é vasta quando se fala em reabilitação de coluna. Então existem várias técnicas, osteopatia, quiropraxia, tá? Existem vários métodos que todos esses métodos ajudam você a aliviar a dor além dos exercícios. Então o movimento cura, tá? Lembre-se disso. Agora a gente vai aliviar o quadril. A gente sempre solta a respiração, faz um trabalho respiratório. Hoje a gente vai fazer aqui no alto, tá? Só para a gente diferenciar um pouquinho. Então, o que a gente vai fazer? Você vai dar um passo pequeno para o chão, tá vendo? Aqui, ó, bem curtinho. E a gente vai mobilizar nosso quadril aqui, para frente, para trás, para o lado, para o outro. Então, é só aqui, ó, sem tirar o pé do chão. Joga para o lado, lembrando de soltar o ar. Controla o movimento. E aí você está mobilizando o seu quadril aqui, ó. Você tem dor no quadril, isso é um excelente exercício para você mobilizar. Você vê que para um lado, ó, o lado de cá vai muito, por quê? Porque eu estou dando espaço aqui, ó, é menor, tá? E aí agora você vai para frente e para trás, tá? Ó, para frente, mantendo a coluna neutra, para frente, desculpa, para trás. Quem tem encurtamento já sente que aqui, ó, já fica tensionado, mas vamos pensar só no quadril. Esquece a posterior de coxa. E aqui, ó, você está mobilizando o seu quadril. Ó, um lado, o outro. Para trás, para frente. Tá? Muito bom. Agora, vamos fazer a posição aqui, ó. Os dois pés paralelos. Um lado, o outro. Um lado, o outro. Essa mão aqui, ó, não é para ficar bonitinho na foto, não. Essa mão aqui, ó, você sentir seu quadril. Aqui, ó, você vai sentir o quadril vindo na sua mão aqui, ó, principalmente no dedão, e voltando. Ó. E aí, para frente, para trás, para frente, para trás. Ótimo. Agora, vamos botar o pé para dentro. Vamos fazer rotação externa agora. Um lado, o outro, para frente, para trás. 3 movimentos só para soltar o quadril depois do treino. Ótimo. Agora a gente vai fazer com o quadril para fora, tá? Ó, mesmo jeito. A demanda é a mesma. Agora para frente, para trás, para frente, para trás. Isso. Mais um pouquinho. Mobiliza, para frente, para trás, tá? Muito bom. Esse é um trabalho que você pode fazer. Sabe, um trabalho, está sentindo aquela dorzinha chata, esse é um excelente exercício de você fazer. A gente está trabalhando o quadril e parece que você está rebolando, mas não. Você
está fazendo um trabalho de mobilizar seu quadril em todos os planos que o quadril se movimenta. Plano sagital, frontal, tá? E aí você vai dando essa demanda para o seu quadril, ó. Você está lá no escritório trabalhando e está com uma dor nas costas. Vai não, faz um movimento que vai soltar. Beleza? Então galera, por hoje é só. Tá finalizando o nosso treino. Foi muito bom, inclusive eu estou suado. Tá? É muito bom o treino. Então a gente retorna na sexta-feira. Hoje é quarta, né? A idade vai chegando, a gente vai esquecendo. Sexta-feira a gente retoma, tá? Mas se por acaso amanhã tiver demanda, aí eu aviso vocês que a gente faz uma live à tarde. Mas isso é só se a gente tiver tempo, porque a demanda desse quinto é muito ampla e longa. Tá bom? Eu que agradeço aí, Mário, pela gratidão de estar até agora aqui. Tá? Não deixe de seguir. Se tiver alguma dúvida, manda. Isso, Mário, sempre segundas, quartas e sextas é fixo, às 6 horas da manhã. Às vezes, terça e quinta dá para a gente ministrar à tarde também, mas aí eu sempre mando 2 horas antes um comunicado. Por exemplo, ontem não deu tempo. Ontem a gente estava com uma demanda bem alta, graças a Deus. Tá bom? Então, não deixe de seguir o perfil. Se tiver alguma dúvida, mande que a gente responde. Às vezes demora, mas a gente responde. E aguardo vocês aqui na sexta-feira, no mesmo horário. Show, Mário. Vamos evoluir. Um abraço, fiquem com Deus. E aí, boa quarta-feira pra gente. Fui.